Essa caminhada aqui, refletindo no que é essa misericórdia encarnada, nesse que se deu por nós, esse grande mistério que nos espanta, ó Deus, mas que também traz grande gratidão, porque sabemos que sem essa verdade da encarnação do Filho, nós não teríamos esperança nesse mundo, não teríamos esperanças para lá dessa vida, Pai. Então, muito obrigado, porque no Natal nós lembramos de todas essas coisas. Aplica essa palavra, Deus, na nossa mente, coração e vida. Amém. Alguém já leu os livros da trilogia de Nárnia, das crônicas de Nárnia, C.S. Lewis? Alguém já assistiu a trilogia das crônicas de Nárnia do C.S. Lewis? Tem o último filme, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, para mim um dos filmes, o melhor filme da trilogia, não que todos eles não sejam bons, mas esse em especial é muito simbólico, né? Muitas cenas ali são muito simbólicas, e ali no finalzinho do filme, na despedida ali das crianças com Aslan com as crianças, a Lúcia, não é? Aquela que era uma criança, lá no comecinho do primeiro filme, ali já está uma adolescente quase jovem. Ela, no finalzinho, naquela despedida, ela olha para Aslan e ela pergunta assim: Aslan, você vai nos visitar no nosso mundo? Você vai nos visitar no nosso mundo? E aí Aslan, né, com aquele jeito compassivo dele, ele olha para a Lúcia e diz assim: olha, no seu mundo eu tenho um outro nome, mas vocês precisam aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que vocês vieram para Nárnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, vocês vão me reconhecer lá. Isso vai fazer sentido, principalmente no final da nossa reflexão. Mas nós vimos, meus irmãos, no Antigo Testamento, por exemplo, andando com Abraão, nos últimos domingos, nós vimos um Deus que se mostraria. Nós vimos um Deus que, assim como Aslan para Lúcia, as crianças no mundo delas agora, se revelaria de uma forma um pouco diferente, se revelaria ali numa nova aliança, um Deus que tem nome, um Deus que se mostra para Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que se mostra para Moisés como o grande eu sou. Eu sou, não é? O eu sou. Mas na nova aliança é um Deus que se revela de uma outra forma. E ao longo do Antigo Testamento, já que nós estamos falando sobre misericórdia, Natal, um ato da misericórdia de Deus, no Antigo Testamento tem uma palavra que aparece centenas e centenas de vezes, e essa palavra ela é traduzida por misericórdia, às vezes ela é traduzida por justiça, mas essa palavra ela está a todo momento linkada em um ambiente de misericórdia, que é a palavra hesed, que traduzido literalmente significa misericórdia. E essa palavra, ela não aparece, por exemplo, no Novo Testamento. Por que não aparece? Porque o Novo Testamento, ao contrário do Antigo, é escrito apenas em grego e em aramaico. O Antigo Testamento é escrito em hebraico somente. Mas, apesar disso, meus irmãos, nós devemos aprender a perceber, então, o hesed, ou seja, a misericórdia. Devemos aprender a perceber o Deus de misericórdia. Quem é esse Deus que vem se revelando a todo tempo no Antigo Testamento através dessa palavra? Esse Deus que agora se revela também através da misericórdia no Novo Testamento. Quem é o Deus que age com justiça, misericórdia em uma nova realidade? E nós conhecemos o hesed de Deus no Novo Testamento. Não porque no Novo Testamento nós temos uma palavra similar, uma palavra que aponta para isso, não somente por causa disso, mas quando nós percebemos as características desse hesed, as características dessa
misericórdia, dessa bondade, do favor imerecido de Deus, que agora é encarnado em uma nova realidade, em uma nova aliança. Então, estou falando tudo isso, meus irmãos, porque eu creio que a misericórdia que Deus revelou lá atrás com Abraão, Isaac, Jacó, com os patriarcas, a misericórdia que Deus revelou lá atrás com Moisés, a misericórdia que Deus revelou lá atrás com o povo de Israel, ao insistir em amar aquele povo, ao insistir em andar com aquele povo, não somente andar, mas andar no meio daquele povo. Essa misericórdia insistente, meus irmãos, tudo isso aponta para uma nova realidade. Que nova realidade é essa? Uma nova realidade que mudaria por completo a realidade da humanidade. Uma nova realidade que mudaria por completo a história da humanidade. E essa nova realidade nós encontramos aonde? Em uma pessoa. No Deus encarnado, no Cristo Jesus, no Filho de Deus. Então, por isso, eu creio que o Evangelho de João, logo no começo, aqui pra gente, no capítulo 1, nos primeiros versos, apresenta pra gente a encarnação dessa recete, a encarnação dessa misericórdia. E é nessa pessoa que nós reconhecemos o Deus que caminhou com o povo por toda a história. Então, olha só. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha a forma que João começa apresentando o Filho de Deus, Jesus Cristo, no seu Evangelho. É parecido com os outros evangelhos? É ou não? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão um pouquinho cansadinhos? Mas a forma que João começa apresentando o nascimento de Jesus aqui no seu Evangelho é totalmente diferente daquilo que nós vamos ver lá em Marcos, em Mateus, Marcos e Lucas, né? Do bebê Jesus ali enrolado nos panos em uma manjedoura, rodeado ali pelos animaizinhos. Não é essa figura do Natal que nós gostamos de ver, principalmente nessa época de Natal. É totalmente diferente. Por quê? Porque João tem objetivos muito diferentes de Mateus, Marcos e Lucas ao falar do nascimento de Jesus. Então é muito interessante como João descreve a vinda de Jesus Cristo. A vinda do Reset, a vinda da misericórdia encarnada de Deus para a história. João começa apresentando Jesus não como aquele bebezinho enrolado na manjedoura, rodeado pelos animaizinhos, não na sua humildade, na sua simplicidade, não na forma como ele se fez pequeno como nós, não. João começa apresentando a misericórdia encarnada de Deus, Jesus Cristo, através do quê? Da sua grandeza, através da sua deidade, da sua soberania, do seu senhorio. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Senhor, mas Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo é o Salvador, mas ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, não é? Então a misericórdia encarnada de Deus também é o Senhor, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Por isso que nós encontramos aqui no versículo 1 essa palavra. No princípio era o Verbo. Ou talvez na sua Bíblia, e eu gosto mais, talvez esteja Logos. Né? No princípio era o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Eu quero dar uma contextualizada nisso aqui. Por que João traz justamente essa palavra? Porque essa palavra, irmãos, era, principalmente nesse período, uma das palavras mais importantes dentro do pensamento grego da época, que era o pensamento greco-romano, aquilo que formava toda a cultura da época em que João e as demais pessoas para quem ele estava escrevendo estavam inseridas. Olha só, um homem, não fiquem com medo de ter que
esse nome, tá? Mas a gente vai pegar a essência. Um homem chamado Heráclito, que viveu ali 6 séculos, 600 anos antes de Cristo aproximadamente, foi quem começou a usar essa palavra, o verbo ou logos, de uma forma mais clara. Por quê? Porque para ele o mundo era algo muito complicado. Pensar no mundo, pensar na nossa existência, na nossa caminhada, na realidade humana era algo muito complicado, porque ele olhava para a vida, tentava fazer a leitura da vida, e ele via sempre a vida em uma constante mudança. Nada permanecia como é. Tudo mudava, tudo se transformava. E aí então surge dele uma metáfora, um ditado que diz assim: quando você entra no rio 2 vezes, você nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Por quê? A água que passou ali na primeira vez já não é a água que está passando ali pela segunda vez. Ou seja, constante mudança. Não é? A água que estava ali na primeira vez não é a água da segunda vez. Ou seja, você nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Você nunca vai entrar na praia aqui, na mesma praia 2 vezes, porque nunca é a mesma água que veio, porque ela volta. Então, como ter sentido diante disso? Se tudo muda, se tudo se transforma, como ter sentido em algo? Como ter certeza de algo? Como ter esperança em um mundo que está em constante mudança? Não é? Que nada do que a gente crê, talvez, nada do que existe permaneça a mesma coisa. Como pode haver uma ordem, um sentido, uma razão diante disso tudo? Então ele passa a falar do Logos e definiu o Logos como a palavra de Deus. Então, segundo esse homem Heráclito, o Logos, o verbo, aquilo que dá sentido, é a razão de Deus que mantém as coisas em ordem, porque ele não está no mundo, ele está acima do mundo criado, não é? Ele é sobrenatural, enquanto o mundo é natural. Então, ele diz que o que mantém o curso das estrelas, o que controla as estações, o que dá sentido à existência humana, mesmo em toda essa constante mudança, só pode ser uma coisa: o Logos divino, a ordem divina, o raciocínio divino, o sentido divino, a razão divina. E aí, um tempo depois, surge um outro homem, muito conhecido, Platão. Acho que vocês já ouviram falar de Platão. Ele olha para aquilo que Heráclito diz e ele diz assim: olha, é possível, caro Heráclito, que algum dia, olha que interessante isso que Platão diz, antes de Cristo. É possível, caro Heráclito, que algum dia se manifeste o verbo de Deus. É possível, caro Heráclito, que algum dia se manifeste o Logos de Deus, que então vai revelar para nós todos os mistérios da existência humana e que vai trazer clareza a todas as coisas. Então, João, meus irmãos, está inserido em um mundo, assim como nós estamos inseridos nesse mundo hoje, que está constantemente questionando as grandes mudanças que acontecem nele. O nosso mundo não acontece mudança, meus irmãos. Quantas coisas que mudaram em 10 anos? Quantas coisas que mudaram em 20 anos? Nosso mundo hoje não tem nada a ver com o nosso mundo de 20 anos atrás. Não tem nada a ver. Então, João e nós estamos inseridos em um mundo que está se perguntando por sentido, por ordem. Não é? Quem é que mantém todas as coisas? Quem que organiza todas as coisas? Qual é a razão de todas essas coisas? E João aqui já é o velho João, ele conhece muito bem o pensamento do seu mundo, ele sabe das questões que estão apavorando o coração das pessoas, e aí então por isso João decide começar o seu evangelho aqui dizendo: olha, ouçam todos vocês que estão questionando ali a respeito das constantes mudanças da vida, sob essa ordem que ainda existe em meio ao caos, não é? Quem que mantém todas as coisas? Quem que dá sentido a todas essas coisas que nos fascinam? Ou não existe coisas que nos fascinam ainda? Ou só tem coisas que entristecem? Tem coisas que nos dão alegria? Não é? Apesar do caos, apesar da dor, do sofrimento, tem muitas coisas que nos dão alegria. E quem é
dá sentido a essas coisas? Por que elas ainda existem? Se o mundo é mau, se o mundo é corrompido, se o mundo é caído, por que essas coisas boas ainda existem? Então João diz, olha, eu quero que vocês saibam que o Logos, o verbo de Deus, é muito mais do que um pensamento, é muito mais do que apenas uma razão. O Logos de Deus é Jesus Cristo encarnado, é o Deus encarnado, e ele esteve aqui no nosso meio. É como se ele estivesse dizendo, olha Platão, o teu questionamento que se é possível que um dia o Logos de Deus vai surgir e vai dar clareza a tudo, ele veio, ele se encarnou, ele esteve no nosso meio, ele esteve presente, eu vi ele, eu ouvi dele, eu convivi com ele, eu toquei nele, eu olhei nos olhos dele. Então isso aqui é incrível, é incrível. Então verbo, logos, meus irmãos, algumas bíblias está, no princípio era a palavra de Deus, é muito mais do que apenas a palavra de Deus. É poder criativo, raciocinante, pensante, é aquele que constrói todas as coisas. Então João não está simplesmente apontando para a gente aqui o Cristo que veio, simplesmente para ser o Senhor, mas aquele que construiu, que pensou, que deu sentido. Por isso logos, da lógica, que criou todas as coisas para um fim específico, um fim que é para a sua glória, como nós vamos ver ao final desse sermão, não é? Então é aquele que é o Salvador, que é Senhor, mas que é Criador, sustentador de todas as coisas e que, não só isso, dá sentido à existência de tudo. Do verso 1 ao 3 ele faz isso. Agora olha o verso 4 a 5 comigo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aqui dos versos 4, 5, ele mostra que esse que é o Criador, esse que sustenta todas as coisas, que é a razão divina da existência, esse também agora é o que? É a luz. É a luz do mundo. E quando João fala sobre a luz no seu evangelho, é o evangelho que mais fala sobre a questão da luz, ele está o tempo todo fazendo um contraponto aqui, um contraponto contra o quê? Contra as trevas. Luz em contraponto com as trevas, porque trevas no evangelho de João, meus irmãos, diz respeito ao quê? A morte do homem. Mas não simplesmente a morte física, a morte total, a morte plena, o todo do homem. O homem que morreu espiritualmente. Então toda vez que ele fala de luz, que veio a luz, que trouxe a luz, João está falando do quê? Daquele que trouxe a vida, daquele que trouxe a vida, daquele que trouxe muito mais do que todas as coisas à existência, mas aquele que dá sentido a todas essas coisas, aquele que dá vida aos homens que estão perdidos em seus delitos e seus pecados, e faz com que esses homens, com que essas mulheres agora caminhem não simplesmente por caminhar, vivam não simplesmente por viver, porque dessa forma a gente não tem esperança e alegria nenhuma nesse mundo, mas que vivam olhando para um bem maior. Que bem maior é esse? É Ele mesmo, o Deus encarnado, aquele que trouxe luz, aquele que trouxe entendimento para a nossa existência. Então esse Criador, Senhor, é a salvação. Salvação do quê? Do mundo que foi arrasado pelo pecado. Ele é a salvação, é aquele que pode dar sentido a toda a nossa realidade. Como João fala, a luz resplandece nas trevas. E olha que verdade fantástica essa. As trevas não prevaleceram contra a luz. As trevas deixaram de existir, mas a luz, ela brilha no meio dessas trevas, de forma que as trevas não conseguem resistir de modo algum, de tal forma que as trevas não prevalecem de forma alguma contra essa luz. Ou seja, meus irmãos, a realidade desse Deus que entra nessa história, do reset de Deus, da misericórdia de
Deus que entra nessa história não é uma realidade de uma misericórdia, de uma graça, de uma salvação, de uma luz que está ali em constante briga com as trevas, entendem? Não existe briga de luz contra as trevas. Isso é uma mentalidade dualista, gnóstica, que entrou na igreja como se Deus estivesse ali o tempo todo assim, né? Aquela quebra de braço ali contra um mal e em algum momento Deus vai perder a quebra de braço e Deus retoma. Não existe isso. Não existe. Porque simplesmente as trevas não prevalecem contra a luz. Não existe essa batalha de Deus contra as trevas. A luz prevaleceu nas trevas. Ainda existem trevas? Ainda existem. Ainda existem. Essa luz está chegando em lugares ainda? Está chegando em lugares ainda. E a grande questão é essa. É que onde a luz chega, ela prevalece. Onde a luz chega, a salvação. Onde a luz chega, a redenção. Onde a luz chega, a transformação. Não existe essa batalha dualista, não é? E o que João está fazendo com tudo isso aqui para a gente? Desvendando a presença de Deus na história. Num mundo que está entregue ao caos e mostrando para a gente aquele que realmente governa a história da humanidade e que está transformando essa história. E olha só do verso 6 ao 9, o que ele fala. Então houve um homem enviado por Deus. E o nome dele era João, né? O João apóstolo aqui, agora ele está falando sobre o João Batista, né? Aquele que batizava. Este veio como o quê? Como testemunha para testificar a respeito da luz. Para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então olha só, ele começou falando do verbo, do logos, começou falando da grandeza, da divindade, falou daquele que é a luz, mas agora é como se ele saísse das alturas e agora ele vai pisar no chão do mundo, não é? Agora ele vai falar de alguém também. Agora ele fala de alguém que veio para testemunhar da luz. Um mensageiro de Deus que não é a luz, mas que veio para testificar, para testemunhar, para apontar a essa luz. Então agora a coisa começa a criar corpo. Como eu disse, a gente falou do Criador, do Logos, do sentido eterno, da razão divina, da luz, das trevas. Mas agora ele cita o nome de um homem. De um homem que também estava aqui, que colocou os seus pés aqui no chão da história. Que conheceu, que falou assim, olha, tem um camarada aqui que testifica dessa realidade. E esse foi João. Ele fala daquilo que viu, daquilo que ouviu. Ele é testemunha, ele não era luz, mas veio para falar da graça de Deus. Então agora tem os versos 10 a 13 para a gente, olha lá. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João faz um sumário aqui, um resumo da presença de Deus no mundo, do verbo encarnado, de Cristo Jesus encarnado no mundo. Então, ele era luz, ele veio, ele brilhou. Mas aqueles que eram seus não o receberam. E a gente parece um eco de uma história, isso aqui, não é verdade? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem o Deus querendo andar com o povo, insistentemente, misericórdia, graça, amor e bondade. O Deus que olha para o seu povo e fala, olha, eu vou fazer vocês meu povo, rebanho do meu pastoreio, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Senhor. Mas a gente não quer ser seu povo. A gente não quer ser propriedade do Senhor. Mas aí, como a gente leu aqui, por graça e misericórdia, o texto continua, né? Por mais que diz que ele veio para os seus não o receberam, mas o que diz a continuação?
continuação do verso 12 ali. Mas a todos, quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o verso 13 diz que estes não nasceram da carne, não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram das suas próprias forças, não nasceram da sua própria vontade, eles nasceram de Deus. Qual que é o nome dessa ação que nós encontramos aqui nesses versos? Como que você descreveria o nome dessa ação de Deus? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. O mesmo Deus que se revelou lá, é o mesmo Deus que continua se revelando aqui, meus irmãos. Chamando pessoas para si. Não apenas fazendo dessas pessoas povo, um grande conglomerado de pessoas. Não é apenas um povo, mas são filhos de Deus. Não é? São filhos de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui nesses versos é justamente uma visão contrária daquilo que a humanidade tem acerca da existência da humanidade, de si mesma. Não é? É uma visão contrária acerca daquilo que as pessoas têm geralmente sobre a realidade, porque as pessoas olham, não, a coisa ela vai de mal a pior. Em certo ponto a gente concorda, né? A coisa vai de mal a pior. O que comanda é dor, o que comanda esse mundo é o sofrimento, o que comanda a esse mundo é a injustiça, o que comanda esse mundo é a corrupção, o que comanda esse mundo é o clamor dos oprimidos, é só isso a história da humanidade. Aqueles que podem mais é que realmente mandam. Mas, irmãos, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha principalmente para esses versículos aqui, no primeiro capítulo de João, a gente vê que a história da humanidade não é guiada por dor e sofrimento. A história da humanidade não é guiada por caos e rejeição. A história da humanidade, ela está envolvida, ela é guiada, ela é definida por atos de graça e misericórdia de Deus. Não é uma história que é definida por dor, sofrimento, rejeição. É uma história definida pela misericórdia de Deus. O mundo se encontra no caminho que Ele próprio escolheu. O mundo continua dizendo, nós não queremos ser o seu povo. As pessoas continuam rejeitando o amor, a bondade, a graça. Os homens continuam odiando a santidade de Deus. Mas o que a gente vê todos os dias? Um Deus insistente em amar, não é? Um Deus insistente em derramar graça e misericórdia. Quantas coisas na sua caminhada cristã talvez você já cometeu que seriam definitivas para você estar longe dos caminhos do Senhor hoje? Quantas, meu irmão, minha irmã? E por que você está aqui ainda hoje? Porque tem um Deus que continua insistindo em derramar de graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. E não te define pelos atos que você cometeu, que você cometeu no passado, que você comete no presente, que você cometerá no futuro. Mas um Deus que te define ao longo da sua história com Ele, por causa da graça e da misericórdia que Ele derramou sobre a sua vida, através do Cristo encarnado na manjedoura, que se encontrou com a gente lá na cruz. Então, a história da humanidade não é definida pelo pecado e rejeição. É definida pela misericórdia de Deus. Ele veio. Ele persistiu. Ele continua, meus irmãos, insistente no amor dele. Se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com a igreja. Se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com a igreja. Para que esse negócio no mundo? Deixa eu fazer minha obra agora de um outro jeito.
fazendo desses filhos seus. Então, nós encontramos o caos, encontramos, mas não é o caos que define a história da humanidade, meus irmãos. É a misericórdia de Deus. Assim é hoje, assim foi ao longo de todo o Antigo Testamento. Toda vez que o povo dizia não, a insistente misericórdia de Deus vinha e colocava as coisas em ordem mais uma vez. A insistente misericórdia de Deus vinha e colocava mais uma vez a paz entre o povo e Deus, entre Deus e o seu povo. É como se Deus dissesse assim: olha, a justiça há. Um dia vai haver apenas justiça. Um dia a mão da graça vai ser fechada e a mão do juízo vai ser aberta. Um dia, num ato final, no último ato da peça de Deus. Um dia, mas ainda, o que continua definindo a história da humanidade é o caráter de Deus, que é bondoso, misericordioso e gracioso. Isso é motivo de paz e esperança para nós. E então nós chegamos em um dos versículos mais fascinantes desse evangelho, que é o versículo 14. E o verbo se fez carne. Olha se não é Deus guiando a história da humanidade. Se não é Deus guiando, eu não sei o que é isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, o verbo, esse que é Criador, Senhor, luz, razão, esse que é Salvador, esse que veio, que entrou na história para nos fazer povo de Deus, filhos de Deus, esse homem que estava lá no imaginário das pessoas, que pensavam que um dia esse verbo poderia se encarnar, trazer clareza às coisas. Olha, esse verbo se fez carne, João está falando. O verbo, o logos, se fez carne. Eu não sei como é que é para você isso aqui. Para mim isso aqui é um grande mistério. Aquele que a tudo contém não pode ser contido por nada. Virou carne. Virou carne. Se limitou a uma existência humana, a um espaço, a uma geografia, a um tempo. Pisou no chão da história. Aquele que criou e sustenta todas as coisas, deitado em uma manjedoura. Um bebê frágil, dependente de cuidados. O Deus encarnado, um bebezinho, dependendo da bondade e do amor de seus pais. Como entender isso, meus irmãos? Como entender? Fiquei pensando, é como talvez tentar pegar toda a água desse marzão que nós temos aqui, toda a força, toda a potência desse mar que nós temos aqui na nossa frente e fazer ali um muro de arrimo. Vai, Mário. Contém a potência desse mar. Contém a força, Davi. Não contém. Essa é a realidade, meus irmãos, para infinito, para eterno. É dessa realidade que nós estamos tratando aqui. É escandaloso demais. É escandaloso demais. Mas ele entrou, ele encarnou, se fez pequeno, é um bebê. Ele não deixou de ser quem era, mas ele se limitou. Ele se entregou às realidades da carne. Por quê? Por que ele se entregou às realidades da carne? Porque ele veio para nos salvar. Em graça e misericórdia. Poderia ter vindo diferente, né? Como os romanos, como os cidadãos judeus esperavam. Uma cavalaria com um grande exército, com grande poder e glória. Com uma coroa na cabeça, com todo o exército celestial. Mas ele veio em limitações, em fraqueza, em humilhação, para que ele nos salvasse, em graça e misericórdia.
igualou com a nossa humanidade. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou frio, ele sentiu dor. Ele gritou, ele clamou. Por que que o Verbo eterno de Deus se submeteu a tudo isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a misericórdia de Deus precisava passar por tudo isso. Porque aquilo que não fosse assumido pela misericórdia de Deus não poderia ser redimido. A misericórdia de Deus precisava passar por tudo isso, porque aquilo que ela não assumisse, ela não poderia redimir. Então ele assume toda a humanidade para redimir a humanidade. Ele pisa no chão da história para redimir a história da humanidade e para dizer realmente aquele que está guiando a história. Mais uma vez, não é a dor, não é o sofrimento, não é o caos, não é a lágrima, mas é aquele que pisou no chão da história, que é graça e misericórdia. Não sei se você já pensou nisso, a natureza dessa misericórdia. O Deus que fez todas as coisas e que criou e que pisou na sua criação para resgatá-lo. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e ele habitou entre nós. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é de uma tenda permanente, uma tenda constante ali no meio do povo. Ele assume a natureza humana, ou seja, aquele que era eternamente filho de Deus, agora é eternamente Deus homem, assim como toda a humanidade, para toda a eternidade. E a ideia por trás disso aqui, meus irmãos, de que ele habitou entre nós, e a palavra que nós vamos encontrar ali, é uma palavrinha chamada tabernaculou. Te lembra de alguma coisa? Tabernaculou no nosso meio. O Verbo se fez carne e ele veio tabernacular-se conosco. O que nos lembra disso? O tabernáculo do povo, no deserto, andando pelo deserto, lá no Antigo Testamento, até chegar à terra prometida. E essa aqui mesmo. Por que o tabernáculo? O que Moisés falou para Deus? Se o Senhor não estiver com a gente, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não estiver no nosso meio, tudo se perde. Então, o tabernáculo, ele fala, eu sempre vou estar no meio de vocês. O tabernáculo é essa tenda de encontro, mas é o símbolo de que Deus sempre está presente com o seu povo. E Deus esteve sempre presente com o seu povo até chegar na terra prometida. O Cristo tabernaculou. E nós estamos indo para onde, meus irmãos? O nosso lugar é aqui? Ou nós temos uma terra prometida? Uma pátria celestial? Esse Deus está na nossa peregrinação junto com a gente. Ele tabernaculou, ele se fez presente, é o Deus Emanuel. Essa é a promessa, eu vou vir, eu vou ficar com vocês. Eu vou tabernacular, vou habitar entre vocês. No Evangelho de Mateus, a gente encontra uma declaração muito interessante. Logo no comecinho, ali com José. José, de alguma forma, já sabia que Maria estava grávida. Ele estava pensando em deixar Maria, né? E à noite, em um sonho, o anjo aparece para ele e diz, fica tranquilo, não é? Não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E olha, quando ele nascer, deu o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, é acerca do recebe, da misericórdia de Deus, meus irmãos, que é sempre presente conosco. É a presença do próprio Deus com a gente. Por que isso é muito importante para a gente? Porque a gente tem medo disso. A gente tem medo de perder a presença de Deus. Mas a gente precisa sempre se lembrar do seguinte: a presença de Deus no nosso meio não depende dos nossos sentimentos com relação a isso.
A presença de Deus no nosso meio não depende dos nossos achismos, não depende do nosso pedigree espiritual, não depende de como nós vamos estar nos sentindo no momento, para que Deus esteja presente. É um fato. Por que é um fato? Porque é uma promessa. E Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para trocar de ideia, para mudar de ideia. Ele tabernaculou, Ele está com a gente, é uma promessa. Ele está no nosso meio. Ele disse isso aos discípulos. Eu estou indo para os céus. Mas olha, fiquem tranquilos. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele tabernaculou, Ele não abandona o povo dele. Ou seja, a misericórdia dele continua com o seu povo. E nesse tabernáculo nós temos aqui dois ambientes. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A graça a gente já tem tocado nela, né? Porque quando a gente fala de misericórdia, a gente fala de graça. Mas João está reconhecendo aqui, meus irmãos, que essa presença, esse favor imerecido de Deus para com pecadores, essa apresentação, ela é cheia de graça porque ela traz salvação para os perdidos. Então, a criança que nasce na manjedoura, ela revela a misericórdia imerecida de Deus, porque na encarnação, na vida, na morte dele, ele paga o preço pelos pecados de pecadores que precisavam ou que deveriam pagar pelos seus próprios pecados. É a graça, porque a salvação de Cristo não encontra mérito nenhum em mim e você. É misericórdia dele. Porque se ele olhasse para mim e para você, a gente não passaria. A régua é muito alta, a régua é muito alta. A régua de corte é tão alta que ele exigiu o sangue, mas não qualquer sangue, o sangue do Cordeiro, do próprio Filho de Deus. É graça, meus irmãos, porque ela não é seletiva. Porque afinal de contas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas como diz Paulo em Efésios, somos salvos pela graça. Aliás, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas Gabriel, isso não vem de você, tá? É dom de Deus, para que você não se glorie. Então essa presença de Cristo é cheia de graça e de verdade. A graça que é acompanhada da verdade, a verdade que nos reconcilia com Deus novamente. Então mostra para a gente que era necessário o próprio Deus se encarnar para nos resgatar, porque é um preço de sangue eterno, é um preço da pureza, não é? Porque o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa culpa, a nossa rebeldia jamais poderia nos levar a Deus. Nós nunca teríamos mérito algum, apenas barreira. Mas então veio o Cristo encarnado, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí então nós encontramos o versículo 14, termina dizendo: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Por que só agora João vai falar da glória? Porque ele já poderia ter começado falando: olha, no princípio era o verbo, e vimos a sua glória. Não é? No princípio era o verbo, e esse verbo era a luz dos homens, e nós vimos a sua glória. Mas ele só fala da glória depois de falar do Cristo encarnado. Ele só fala da glória depois de mostrar a graça encarnada. Ele só fala da glória depois de mostrar a misericórdia encarnada. E olha só, meus irmãos, o mesmo João que escreveu esse evangelho é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, não é? Que teve a revelação do livro de Apocalipse quando ele estava lá naquela prisão, na ilha de Patmos. No capítulo 4 a gente vê que ele tem uma visão de uma porta no céu se abrindo. No capítulo 5 de Apocalipse a gente já vê que ele está ali numa nova realidade, ele está dentro de uma sala, e ali nessa nova realidade ele entra em um lugar que diz respeito ao desfecho de toda a história. Para onde toda a história iria caminhar ou estava caminhando. E ali tem um livro que contém todos os desígnios de Deus, a orientação, a direção de Deus para toda a história, para os rumos da história. E a gente vai ver que tem muita gente ali, e João se encontra ali de repente. Ele está
ficar espiando, né? Parece que Deus permitiu que João estivesse ali no cantinho, quietinho, espiando tudo aquilo que estava acontecendo. É uma visão. E nessa visão ele escuta um ancião que diz assim: não foi achado ninguém digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. E o que acontece com João? Se desespera. Ele cai em prantos, em lágrimas. Porque se não tem ninguém capaz, digno de desatar os 7 selos, de abrir o livro, como é que nós vamos entender a história? Como é que nós vamos entender o rumo em que a história vai se dar agora? Como é que nós vamos entender a vontade de Deus para a própria história? Então, enquanto João chora em prantos, ele ouve então uma outra voz. Uma outra voz que diz assim: mas eis um digno de abrir o livro. E esse digno de abrir o livro é o leão. Então João ouve essa outra voz, ele levanta a sua cabeça e ele olha para enxergar o leão. Mas quando ele olha para o leão, ele não encontra o leão. Quando ele olha para o leão, não é o leão que ele vê, é o cordeiro. É o cordeiro. A glória de Deus, meus irmãos, essa que ele acaba terminando de falar aqui no versículo 14, a glória de Deus, a misericórdia de Deus que salva homens e mulheres perdidos em seus próprios pecados, não é visto ainda no rugido do leão. Um dia a gente vai ver, no ato final. Mas, enquanto a gente está aqui com o pé na história, a gente vê a glória de Deus revelada no cordeiro. Enquanto a gente está aqui com o pé na história, é no cordeiro que entregou sua própria vida por pecadores como eu e você. É ali que nós encontramos a glória de Deus revelada. No cordeiro que se encarnou. O cordeiro encarnado, meus irmãos, é a graça e a misericórdia de Deus encarnada. Então, João vai terminando esse capítulo, no verso 16 ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e de graça sobre graça. Nós recebemos da sua plenitude. Ele não apenas se deu na cruz, mas ele continua se dando para que a gente viva por graça sobre graça, sobre misericórdia em misericórdia. Está vendo como faz sentido olhar para essa mesa? Nós temos recebido da sua plenitude. Ele não apenas verteu sua vida morrendo naquela cruz para nos dar vida eterna e plena, mas ele continua nos dando da sua plenitude, da sua vida. E o verso 18, então, ele diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então, esse Deus misericordioso, que o povo tanto queria ver, Deus misericordioso, o Messias prometido, aquele que viria, ele se revela em Cristo Jesus. Então esse Cristo, meus irmãos, por misericórdia, ao longo da história, continua guiando a história, mostrando que ele é o Senhor, é Criador, que ele vem ao encontro insistentemente de pecadores, e o que a gente precisa é aprender, é ver, reconhecer, se curvar, adorar a esse Deus misericordioso que em Cristo Jesus veio nos salvar. Então, concluindo, o que a gente precisa ouvir é: eu estive com vocês. Mas, nos lembrando de Aslan, lá no comecinho, mas eu quero que vocês saibam que nessa nova realidade, né, como Aslan disse para Lúcia, no mundo de vocês, eu tenho um outro nome. No mundo de vocês, eu me revelo como Jesus, o Cristo. Eu sou o caminho para Deus. Então, meus irmãos, saibam que a criança do Natal, a criança que nós tanto gostamos de admirar nos presépios, a criança que nós tanto gostamos de apontar nesse tempo de Natal, ele é o Verbo. Essa criança é a luz dos homens. Essa criança é quem nos dá o caminho ao Pai. É o bebezinho que entrou na história como a graça e a misericórdia encarnada do próprio Deus para nos resgatar.
Essa criancinha, como Deus encarnado, é o Senhor, mas também é o Criador e sustentador. Essa criancinha encarnada é aquele que dá sentido a toda a existência. É aquele que contém todas as coisas, mas que ao mesmo tempo não pode ser contido por nada. Se fez pequeno para que em graça e misericórdia viesse resgatar a nós, os pequeninos. Então, o que resta para a gente agora? O que a gente tem que fazer então? Adorar, se curvar, nos prostrar, porque não tem nada em nós para chamar a atenção dele, mas aquele em quem nós não víamos beleza alguma, formosura alguma, ele veio para nos resgatar, simplesmente porque o amor dele é insistente, simplesmente porque é a graça e misericórdia encarnada que dá sentido à história da humanidade, que continua construindo um povo para si e fazendo desse povo filhos, que como João Batista aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Ele nos dá esperança, ele nos dá sentido, e é disso que o Natal fala, dessa misericórdia, diante da qual nós precisamos adorar, nos curvar, nos render e andar sempre em gratidão. Que outra escolha nós teremos? Vamos orar? Vamos orar? Você pode mesmo sentado, curvar sua cabeça.